Boa tarde, queridos alunos. Sejam todos bem-vindos à minha aula. E hoje nós vamos aprender sobre a coerência textual. A coerência textual, ela é de fundamental importância para você articular sua redação, para você articular o seu texto. É fundamental você saber desses princípios básicos, os quais eu vou falar para vocês agora, tá certo? Primeiro instante, eu vou falar para vocês que a coerência, ela é o sentido do texto, tá certo? Enquanto a coesão, ela é a estrutura. Na coesão, nós temos o quê? Nós temos as conjunções, nós temos os pronomes, e vários outros elementos. A coerência não. A coerência, ela é o significado, ela é o sentido lógico que você dá à sua frase, ao seu texto, para você articular as suas ideias. Vou começando a falar sobre é, um, o primeiro dos princípios básicos da coerência, que é o princípio da não contradição. E o que é o princípio da não contradição? Vocês sabem que um texto, né, como eu acabei de falar, ele deve ser claro, ele deve ser lógico e ele não pode se contradizer. Um exemplo, na sua redação, se você começar escrevendo que o sistema público de saúde no Brasil, ele tem que ser melhorado, então você vai articular suas ideias direitinho, ou seja, você não pode contradizer esse início do seu primeiro parágrafo, tá entendendo? Então, o princípio da não contradição é justamente isso. Eu vou dar um exemplo para vocês, uma frase. Se eu digo assim, eu viajo muito para o exterior, mas nunca fui para fora do país. Então, há logicamente, né, lógico, óbvio, que há uma incoerência. Por quê? Porque se eu disse que vou para fora do país, se eu digo que vou muito para o exterior e acabo falando no final da frase que nunca saio para fora do país, então é o quê? Um princípio de não contradição. É um dos princípios básico da coerência. Além desse princípio, vocês têm que ficar espertos para não acontecer essa gáfia dentro do texto de vocês. Além desse princípio, como eu acabei de falar, temos também o princípio da não tautologia. Professora, e o que é tautologia? Tautologia é o uso repetido de uma palavra para você defender um único ponto de vista, uma única ideia. Olha só o exemplo. Eu viajo muito para o exterior e no exterior acabei fazendo muitas descobertas, já que no exterior tem-se mais liberdade para se expressar. Vocês observaram aí o uso excessivo da palavra exterior. Então, por que isso acontece? Isso acontece a pessoa que está lendo sua redação, que vai corrigir, ela vai entender que uma pobreza, você está com uma certa pobreza na sua fala, né, na sua escrita. Por quê? Porque você pode muito bem pegar essa repetição de palavra exterior e colocar aí, vamos supor, um sinônimo, né, que será muito mais adequado. Sinônimo, você pode usar as conjunções, que essas conjunções e esses sinônimos, os pronomes, eles são o quê? Eles são a coesão do texto, entendeu? É a estrutura. E ele serve justamente para você estruturar o seu texto. É como uma construção. Vou citar esse exemplo. O que segura uma a construção não é bloco, não é isso, não é o cimento. Então a coesão, ela é a estrutura, não é isso? Ela segura. Enquanto a coerência, ela serve para dar o sentido lógico do texto, suas ideias, você vai dissertar no papel com um sentido lógico, ou seja, articulando as ideias para que seu leitor possa entender o que você fez na sua redação, no seu texto,
Tá compreendendo? Então, esse princípio da não tautologia é um dos princípios básicos da coerência. Além desse princípio, nós temos o princípio da não relevância. Professor, e o que é o princípio da não relevância? Calma, vou explicar para vocês. O princípio da não relevância é quando você tem um texto, né? Isso, eu vou citar para vocês um caso de um menino, de um rapaz, que ele foi fazer a sua redação do Enem e ele acabou colocando numa parte do seu parágrafo, eu acredito que foi no segundo parágrafo, ele começou a colocar uma receita de miojo, ou seja, ele fugiu da proposta do Enem, né? Isso, então, esse princípio que ele acabou fazendo foi o princípio da não relevância. Tomem cuidado, por quê? Porque os parágrafos, se você começou defendendo uma ideia no início, no início você começou a explanar, no segundo parágrafo você ainda, né, você ainda retoma, mas você no meio você vai o quê? Você vai justificar, não é isso? No terceiro parágrafo. Então, cuidado para não se contradizer em relação aos parágrafos. Por quê? Porque você vai acabar fazendo no seu texto o princípio da não relevância. A pessoa que vai corrigir a sua redação, ela não vai gostar do que está vendo. Por quê? Porque você fugiu do tema, entendeu? Então, não saiam por aí colocando receitas de miojo, colocando o que não deve. Mas sim, eu peço para vocês ler bastante, leiam jornais, leiam, assistam jornais, que isso é importante, coisas que está acontecendo agora no cotidiano, ou seja, fiquem antenados, tá certo? Para não acontecer essas gafes dentro na sua redação. Então, o texto, minha gente, o texto ele é uma progressão. Então, esse texto ele tem que vir articulado, ele tem que vir com essas ideias muito bem elaboradas, com a pontuação também com muito cuidado. Vocês têm que usar essa pontuação corretamente, para que não ocorra o risco, né, de vocês ficarem, perder uma pontuação por besteira, tá entendendo? Lembrem-se que a coerência, ela é, ela é um sentido, ela é um princípio de interpretabilidade. Então, cabe a você inferir, né, fazer sua interpretação. O que é que eu quero dizer com isso? Que a coerência, você precisa estar apto a esses sentidos básicos, né? Isso, a esses princípios básicos da coerência, porque senão você não vai conseguir fazer seu texto, fazer uma boa dissertação para o Enem. Então, observem bem, a coerência, ela é muito mais abrangente dentro do texto. Observem, como eu já falei anteriormente, a coerência é ela que vai dar o sentido do seu texto. A coerência, ela apenas vai dar o sentido, mas a questão da estrutura, dos conectores, dos pronomes, são eles que vai articular, tá entendendo? Então, tomem muito cuidado com isso. Mais adiante eu vou gravar uma aula sobre os fatores de coerência. São vários, nós temos a intertextualidade, temos conhecimento de mundo e vários outros. Eu vou parar por aqui, prestem atenção no que eu falei e mais tarde, depois eu estarei gravando outra aula com esse mesmo tema, coerência, dessa vez falando dos tipos de coerência. Beijos.